Vamos lá. Razão e proporção, livro 2. Vocês já estão cansados de trabalhar razão, não é isso? O que é uma razão? É uma divisão entre dois números. Acabou. Então, quando você escreve essa razão, quando eu falo essa razão, tem que ser na mesma ordem que está sendo dita, ok? Tem que fique bem claro isso. Eu posso escrever na forma de uma fração. Sendo que, nesse caso aqui, se eu tenho os dois números A e B, eu leio A está para B, em que B tem que ser diferente de zero, por quê? Porque não existe divisão. Ela não é definida, ok? Matematicamente falando, a divisão por zero. Como não existe divisão por zero, eu tenho uma divisão por A e B, ok? Uma divisão entre dois números. Onde A ele é chamado de antecedente e B é o chamado consequente. Então, vemos aqueles exemplos clássicos aqui, ó. Em uma escola, os alunos do 9º ano têm 5 aulas semanais de matemática, 4 aulas semanais de língua portuguesa, 2 aulas semanais de educação física. Qual é a razão entre a quantidade de aulas de matemática e a quantidade de aulas de educação física? É como eu falei para vocês, tem que ser na ordem que é dita. Quantidade de aula de matemática, 5. Quantidade de aula de educação física, 2. Então, eu tenho uma razão de 5 para 2. Okay? Para cada 5 aulas de matemática, eu tenho 2 de educação física. E assim eu vou tendo. Então, a razão é simples, simples, simples. Eu posso ter também como exemplo aqui uma razão entre segmentos. E só lembrando, basta eu colocar na ordem que está se falando. Então, se eu tenho os segmentos A de 20 centímetros e o segmento, o segmento A não, segmento AB de 20 centímetros, o segmento CD de 50 centímetros, e eu quero qual a razão entre esses dois segmentos? 20 para 50, sempre colocando na forma mais simples possível. Ok? Então, eu tenho uma razão de 2 para 5. Só lembrando, razão a gente não vai ler 2/5, como se lê uma fração normal. Então, só deixando bem claro, a razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente, ou seja, é a divisão dos números que exprimem suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade. O que é que ele quer dizer com isso? Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho Eu quero uma razão entre esses dois números, 3 metros e 50 centímetros. Olha o que o texto fala aqui, ó. A razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que exprimem suas medidas sempre tomadas na mesma unidade. São de mesma espécie? São, mas não estão na mesma unidade. Eu tenho 3 metros e tenho 50 centímetros. Eu quero saber qual é a razão entre 3 metros e 50 centímetros. O que é que vocês fariam nesse caso daqui? Isso. Eu tenho que transformar sempre a maior unidade na menor. Então, por quê? Porque se eu transformar 50 centímetros em metros, ele vai ficar um número decimal. Ele é menor, é uma unidade menor do que metros. Então, eu sempre vou pegar a maior unidade e transformar na menor. Então, 3 metros equivalem a quantos centímetros? 1 metro equivale a 100 centímetros, não é isso? Então, 3 metros equivalem a 300 centímetros. Então, na hora que eu for escrever, a razão entre eles vai ficar 300 para 50. Por que tem que fazer isso? Porque vocês vão trabalhar daqui a pouco com escala.
com velocidade. Escala você tem que deixar sempre na mesma unidade, então você vai precisar dessas transformações. Então vamos simplificar aqui, ó. 30 e 5 têm divisores comuns, então eles são divisíveis por 5 aqui, ó. Então vai ficar 30 dividido por 5 dá 6, 5 dividido por 5 dá 1. Ok? Aí a razão é de 6 para 1. Ah, mas o professor precisa colocar esse denominador, esse consequente aí, em razão, é necessário colocar. Ok? Eu tenho uma razão de 6 para 1, eu tenho que fazer a leitura dele de forma correta. Alguma pergunta? Vamos lá. Razão entre duas grandezas de espécies diferentes. E aí você tem, vamos lembrar lá do 7º ano, densidade demográfica. O que é uma densidade demográfica? É a razão entre o número de habitantes pela área dessa região. Então você tem aqui um exemplo. Para calcular a densidade demográfica do município de Belo Horizonte, capital mineira, dividimos o número de habitantes, que é de 2.501.576, segundo a estimativa do IBGE em 2018, pela sua área, que é de 330,9 km². Assim temos. Aí vocês vão precisar de calculadora, mas aí é tranquilo. Eu vou pegar o quociente entre esses dois. Então, densidade demográfica, eu vou pegar 2.501.000, ok? 150, cadê? É 2.501.576 dividido por 330,9, que dá o quê? 7.560 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que é que ele está dizendo aí? Que a cada quilômetro quadrado, a cidade tem 7.560 habitantes. Então, nós temos aqui a primeira razão entre duas grandezas de diferentes espécies. Vamos ver uma outra, também muito conhecida por vocês, velocidade média. Velocidade média é a distância percorrida dividida pelo tempo. E aí ele dá como exemplo. Bom, se em uma viagem tivermos percorridos a distância de 457 km em um tempo de 4 horas e meia, a velocidade média será. Então, vou pegar a distância que foi percorrida, 457, dividido por 4,5. Então, eu vou ter 101,5, dá uma dízima, aproximadamente 102 km por hora. Essa foi a velocidade média. E aí ele fala aqui, ó, isso significa que a cada hora foram percorridos em média 102 quilômetros. Repare que não é o mesmo que dizer que o carro teve uma velocidade constante. Então, quando você fala isso, não quer dizer que o carro estava ali o tempo inteiro a 102 km por hora. A velocidade ela vai variar. Okay? Assim como na área estatística, essa é uma medida de tendência central. Isso vocês estudaram o ano passado, lembra? Finalzinho do ano, medidas de tendência, a gente estudou. Da velocidade durante um trajeto, uma vez que ele pode variar a cada instante. E aí tem aqui a relação de medida de tendência central, que a gente estudou no finalzinho de 2020. E escala. Escala é a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. E aí, para trabalhar a escala, a gente vai precisar fazer aquilo que que eu dei como exemplo para vocês. Eu tenho que saber transformar as unidades de medida. Ok? Então, eu vou ter o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Então, você tem aqui o seguinte. Observe que no mapa da página 8, não vou nem como voltar à página 8. Deixa eu ver aqui, página 8, se dá para ver. Eu não botei aqui o mapa, não. Mas vocês estão aí com o livro. A escala é de 1 para 57.500.000. Isso significa que a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 57.500.000 centímetros no real. Ou seja, 575 quilômetros no real.
Portanto, se a distância entre dois pontos no mapa é de 3 centímetros, basta eu pegar esse 3 e multiplicar pelo quilômetro que a gente encontrou. Então, se eu pegar assim, olha, a distância entre esse ponto aqui for de uma cidade, cidade A e cidade B, e ele tem ali, ó, eu pegar uma régua e pegar essa distância e perceber que ela é de 3 centímetros, e ele perguntar qual é a distância real se eu tenho um mapa onde a escala é de 1 para 57 milhões, como está aí no livro, e 500 mil, significa que esse 575, 57 milhões e 500 mil, transformando em quilômetros, eu vou percorrer o quê? Ele vai cortar esses 5 zeros aqui, quer dizer que eu tenho uns 575 quilômetros, eu vou pegar 3 e multiplicar por 575. E aí eu vou obter a distância real entre esses mapas. Antes, gente, quando as pessoas viajavam, elas viajavam com mapas em mãos, e esses mapas tinham uma escala. E as pessoas viviam com régua em mãos para poder saber. Então, você de posse de uma régua e sabendo a escala desse mapa, era só você pegar a distância, lógico, em linha reta, porque a gente sabe que as cidades a gente não vai medir em linha reta, porque a gente vai percorrer estradas. Era só fazer essa multiplicação que a gente encontrava a distância real entre essas cidades. Nesse caso daqui, de 1.725 quilômetros. Ok? Vamos começar aqui uma prática, para finalizar aqui a aula. João gosta muito de jogos eletrônicos e por isso coleciona jogos para seus 2 videogames. Ele tem 50 jogos do videogame A e 45 jogos do videogame B. Qual é a razão entre a quantidade de jogos do videogame A e do videogame B? Qual é a razão? De forma rápida aí. Essa é bem fácil. Chega a ser ridícula. Dez para 9. Olha o que eu falei, a gente não lê em forma de frase. Isso. Então vamos lá. Então, videogame A para o videogame B, eu vou ter o quê? 50 para 45, que é o quê? 10 para 9. Esqueça que a gente não está trabalhando em fração, está trabalhando em razão. Fácil, fácil, não? E aqui, considerando o triângulo a seguir, determine a razão entre seus lados pedidos. A razão entre os segmentos AB e BC. Qual é? Isso mesmo, turma? AB. Qual é a razão entre o segmento AB e BC? Então, você vai ter aqui. Letra A. AB, 20. BC, 35. Simplificando por 5, não é isso? Eu vou ter 4 para 7. Fácil, fácil. Letra B. Não vou fazer letra B não, porque o restante é tudo igualzinho. Vamos deixar para vocês brincarem aí em casa. Vamos fazer uma questão aqui que é boa para praticar outros. Esse daqui a gente não vai fazer aqui agora porque vocês vão ter que medir, mas é para fazer a mesma coisa que a gente fez agora na questão 2,
Só que vocês vão pegar uma régua e tirar a medida desses segmentos aí para depois começar a calcular, ok? Senão a gente vai perder um tempo aqui. Vamos fazer esses probleminhas aqui, ó. Vamos fazer essa questão 5 rapidinho. É melhor, que é a velocidade. A Lagoa da Pampulha, ponto turístico entre a cidade de Belo Horizonte, tem uma orla de cerca de 18 quilômetros de extensão. Um ciclista faz a volta na lagoa em 45 minutos. Qual é a velocidade média em quilômetros por hora? Reparou que ele pediu em quilômetros por hora, mas aqui o tempo está em minutos? Primeira coisa que tem que fazer, 45 minutos equivale a quantas horas, a que fração da hora? E aí, como é que eu vou fazer isso? Rapidamente. 1 hora tem quantos minutos, gente? Isso. Então, 45 equivale a quanto em hora? Eu vou colocar aqui, ó, na forma de razão. Então, 45, 60 avos. Vamos lá. Dividido por 15, para ficar mais prático aqui vai ser o quê? 3 para 4. Então, aqui eu tenho 3/4 da fração de hora, que é fração, ok? Ou, se você quiser, você pode fazer aqui, ó, 13 dividido por 4, se eu não me engano, dá 0,75. Dá isso mesmo, que é 75%. Bom, agora que você transformou, ó, em hora, os 45 minutos, você pode calcular a velocidade média. A velocidade média é o quê? É a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Então, você vai ter o quê? 18 quilômetros dividido pelo tempo gasto, que foi o quê? 0,75 horas. Ou, se você quiser colocar a fração aí. Faz essa divisão aí para mim, por favor. Deu 0,24? Deu decimal mesmo, foi? Ah, eu estranhei, porque geralmente não dá decimal. 24 quilômetros por hora. Acabou. Ok? Por que que eu tive que transformar? Porque ele queria o resultado em quilômetros por hora. Então você já sabe. Você já sabe que 1 hora tem 60 minutos. Você pega aquela fração do tempo, que está em minutos, e converte para hora. Perguntas?